A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco. Lido por Cristina Luís. Capítulo 12. A Patrulha Noturna. Bárbara deixou a porta do convento aberta para evitar a bulha que ela fizesse ao fechar. Pouco importava que Maria Wenzig, ao chamá-la de manhã, ficasse sabendo que a fugitiva deixara a porta escancarada. Se uma religiosa das novas ou uma noviça aproveitasse a liberdade de sair, tanto melhor. Em lugar de uma, seriam mais as resgatadas. Quando Zolbke apertou Bárbara ao seio, tamanho foi o seu júbilo que as pulsações do coração pararam, a ponto de pensar que a sua alegria e a de Bárbara o matavam. À claridade da lua, Zolbke viu-a mais bela que nunca, naquela palidez envolta no manto escuro. O véu tinha-se despregado, alvejava-lhe a touca na fronte, adoçando-lhe a fixidez penetrante dos olhos. Ladislau pôde arrancar-se àquela contemplação e, tomando a freira pelo braço, ajudou-a a entrar na carruagem onde estava Casimiro. Não entrou, porém, tão depressa que uma patrulha, ao ver passar aquela sombra, não suspeitasse algum mistério noturno. De salto, a religiosa sobressaltada sentou-se no fundo da sege e Ladislau, saindo à portinhola, exclamou a Casimiro: "Marcha!" Mas o mancebo mal teve tempo de apanhar as rédeas e dar a louro aos cavalos. Um bando de guardas nacionais desembocava na extremidade da rua. Dissemos que então corria o mês de abril de 1848. Rebentara em França a Revolução de Fevereiro. A influência daquela comoção abalou mais ou menos todos os reinos da Europa, e tanto os imperadores como os reis, vendo que os povos despojavam os tronos, tremiam por si e redobravam temerosos a vigilância da polícia sobre a população. A Polónia foi sempre diletíssima da França, e daí o criar esperanças de redenção sempre que um sopro de liberdade lhe bafejava da além. A Polónia espera que a França a resgate. A Alemanha, cooperando na escravidão da infeliz, não lhe dá motivo a confiar-se nela. A Espanha é débil e Portugal é pobre. A Itália tem muito que fazer em sua casa. Não há que esperar socorro algum do poder dessas nações. A Irlanda católica perseguida, à imitação da Polónia, faz votos pela salvação de sua irmã crucificada. Para salvar uma nação não basta a força. O que mais monta nessa empresa é o entusiasmo. A França é arrojada. Ama a Polónia. Talvez porque daqui lhe foi Henrique III? Ou porque lhe deu Maria Lesinska? Não. A França folga de ser invocada no livramento dos que padecem. Praz-lhe atirar o seu gládio pesado à balança, a fim de a fazer pender do lado dos vencidos. Quando a convidam a ser árbitra, folga de ser a justiça armada e soberana reparadora. Foi, em nome destes sentimentos, que Carlos Magno declarou batalha a Moirama, e desses honrados intentos saiu aquele brado de Pedro o Ermita que arrebanhou a conjuração senhorial dos cruzados. A França traja luto quando a Polónia geme, e se a águia azul sangra e grita, a França responde. Portanto, quando em 1848 o eco da Revolução repercutiu em Polónia, viria a ponto recitar estes versos de Barthélemy. E os olhos fita no deserto imenso, do céu profundo a águia branca, e olhava, se a águia fraternal que fere o espaço paira sobre Varsóvia, a triste escrava. O czar e o imperador da Áustria, os autócratas, tremiam. O trono do primeiro, bem sólido em Petersburgo, vacilava mal equilibrado na Polónia. Que farte sabia o imperador que povoar cárceres, arruinar famílias, decimar a nobreza, não era extinguir sentimentos de nacionalidade.
Juncar a Sibéria de polacos não era esponjar a Polónia. Assim como o sangue dos mártires, escalavrados pelas feras nos circos de Roma, regou a árvore do cristianismo, do mesmo modo a perseguição redobra a vitalidade das nações cativas. Embora a Polónia fosse a espada dentre os potentados e agonizasse lentamente à míngua de filhos capazes de a redimirem, embora o Congresso dos Reis a retalhasse como objeto sem existência pessoal, a desventurada ressurgiria ainda no espírito e coração de seus filhos. Piedade, respeito e compaixão das nações vizinhas ser-lhe-iam as flores do túmulo. O czar, entretanto, cobrara pavor. A Áustria não se dava por mais segura. Polícia e patrulhas, formigando em Cracóvia, exercitavam maior severidade. Farejavam conspirações onde quer que lhes negrejava um grupo nas ruas. Se dois ébrios se amparavam reciprocamente amarradas, por alta noite eram presos como jurados. A demasia da desconfiança gerava a suavidade arbitrária. Era de ver que a patrulha, composta de guardas nacionais austríacas, suspeitasse caso grave na sege que estanciava em frente do mosteiro. O comandante mandou dobrar a patrulha, enviando metade dos soldados rodear o convento a fim de que a sege fosse impedida no caso de retroceder. Assim que descobriu tropa, Zolbki não pôde embargar um grito de aflição. Desceu rapidamente a portinhola e disse a Casimiro: "Desanda!" Com destreza e rapidez extremas, o mancebo conseguiu dar a volta. Bárbara, cingida com Zolbki, murmurava ansiosamente: meu Deus, eu não estarei salva!" "Estás, ainda que eu perca a vida!" respondeu Ladislau. Ao proferir estas palavras, estrugiu um grito de furiosa angústia. Os guardas haviam agarrado as cambas da sege e Casimiro sacudira-lhes o chicote às caras. Depois, desesperado, conhecendo que só a rapidez os salvaria, afoitou a fogosa parelha que partiu, a desapoderado galope, arrastando os dois soldados. Neste lance, surgiram pela frente os dois que primeiro viram a sege e lançaram-se às rédeas, subjugando os cavalos que estacaram, escabriando-se resfolegantes. Casimiro saltou da almofada. O encontro assumia perigosas proporções. Ladislau com um braço apertava a tremente senhora ao peito e com a mão do outro arrancava de um punhal. "Deus não quer", murmurou ela. "Queremos nós", respondeu Ladislau. Depois curvou-se à portinhola e disse com uma pistola engatilhada: "O primeiro que ergue um braço é morto." Houve um momento de pavor e quase desistência das patrulhas. Pensavam elas que o reter em uma sege de viagem, sem ordem, poderia ser um arbítrio que o próprio governo repreendesse. Que era aquilo? 2 homens e uma mulher que iam de viagem, coisa naturalíssima. O local onde se estacionava a sege é que não era muito natural, pois se ela estava parada, alguém se esperava ali. A particularidade de estar postada em frente do mosteiro das Carmelitas dava que pensar. Além disso, a freira, se não tinha o véu, deixava ver a touca. Com toda a certeza era rapto, e rapto de religiosa. Nesta conjuntura, conspirava tudo para a perdição dos desgraçados amantes. Descobrir um mistério de amor e dar-lhe forma de escândalo religioso foi para os soldados de Cracóvia regalo que não cederiam a ninguém. O momento do pânico foi rápido. 4 soldados arremeteram às portinholas. "Alto aí!" exclamou Ladislau. "Se são ladrões que me assaltam a carruagem, recorro à legítima defesa." "Para onde vão?" perguntou um dos soldados. "Que lhe importa?" respondeu violentamente Zolbki. "A sua obrigação é patrulhar as ruas de Cracóvia. Nós não perturbamos ninguém, nem fazemos arruídos. Larguem as rédeas aos cavalos, senão eu não respondo pelo que acontecer."
Eu é que respondo, que não passam adiante sem que me digam os seus nomes, apelidos e qualidades. Respondeu um que parecia mais audaz e um tanto alcoolizado. O meu nome, disse Ladislau com altivez, é Zolbki. Sou polaco. Olé, um polaco que conspira desde criança. Tem prudência, por piedade, disse Bárbara ao ouvido de Ladislau. O moço sopesou a cólera e disse com grande esforço de serenidade: Os senhores já veem que a minha nacionalidade nada faz. Tanto monta que eu seja polaco como austríaco. Os senhores parecem-me pessoas bem educadas e idóneas para perceberem que nesta carruagem está... Bem vejo. Respeitem uma dama. Peço-lhe em nome da cortesia. Queremos vê-la, disseram os guardas. Nunca, exclamou Zolbki. Havemos de vê-la por força, disse o comandante. Travou-se então um conflito horrendo. Abriram-se ambas as portinholas a um tempo. 4 homens investiram com Casimiro, cujo punhal vibrou 3 vezes. 2 arremeteram a Ladislau, que desfechou sobre um dos adversários. Bárbara, apesar das súplicas e gritos, foi arrancada da carruagem. A luta continuava. Casimiro batia-se desesperadamente. Bárbara, entre os braços dos guardas, escabujava de vergonha e angústia. A peleja era encarniçada de parte a parte, mas desigual para Zolbki e seus amigos. Os prodígios de valor prolongavam a luta e extenuavam as forças dos defensores de Bárbara. Zolbki, cercado de inimigos e já mal ferido, sustentava-se ainda em pé, terrível e ameaçador. Por fim, o comandante fez-lhe um golpe de espada a uma perna. O mancebo caiu sobre um joelho, mas com um sabre arrancado a um dos guardas e um punhal na outra mão, exauria os últimos alentos com as últimas gotas de sangue. Bárbara, murmurava ele, adeus, que eu morro. Com desesperado esforço, a religiosa furtou-se às mãos brutais que a retinham e debruçou-se sobre o corpo de Zolbki. Ergue-te, Ladislau, exclamava ela. Tu não podes morrer, porque eu sou livre e amo-te. Oh, minha amada filha, disse ele com a voz já muito extenuada, foge aos ultrajes desses miseráveis. Não, enquanto viveres. Recebe o meu último alento, disse ele, erguendo-se penosamente para aproximar os lábios da boca de Bárbara. Os lábios dela foram como trespassados do frio da morte. Ladislau caiu e, apertando nos braços convulsos aquele corpo imóvel, Bárbara perdeu a consciência de tudo o que a rodeava. Ladislau, exclamava ela, reanima-te. Vem, estes infames deixam-nos passar. Eu te levarei nos braços. Ladislau, tu não me ouves? Ó Senhor, fazei um milagre. Erguei-o, salvai o meu Deus. Bárbara, estirando os braços em vertiginosa agonia, chorava torrentes de lágrimas. Ora vamos, lindinha, disse um dos guardas nacionais. Por cada namoro que se vai, vem 10. É nossa a menina por direito de conquista. Vê-se que a galantinha não se dá no convento, por isso se escapuliu. Mas amantes todos são um. Cá estamos nós que sabemos amar também como se quer. O soldado repuxou o braço de Bárbara para a levar consigo, e ela, compreendendo então o perigo que lhe estava iminente, entendeu as últimas palavras de Zolbki. O convento, a cujas austeridades fugira, já lhe parecia o supremo refúgio. Morto o amante, que lhe importava lá entrar para morrer. Deixem-me, deixem-me, exclamou ela, que eu pertenço à nobreza. Basta de crimes, malvados. Deixá-la, restituir tão bela presa às carmelitas. Isso não anda. Vamos, nós,
os homens do povo, também sabemos amar as lindas fidalgas. A freira, ao sentir-se aferrada pelo soldado, vibrou um grito de pavor, arrancou-se-lhe dos braços e fugiu na direitura do convento. Mais 2 passos e estaria salva. Transposto o adito do pátio, não teria mais que recear, mas o guarda seguiu-a exclamando: «Venha conosco! Matem-me se querem!» E esforçou-se por entrar a tempo que o sino do 2º noturno já chamava para o coro. Conseguiu desapressar-se dos celerados, entrou à portaria, mas, quando ia fechar a porta, o chefe da guarda estorvou-a gritando: «Nós vamos chamar a comunidade se nos não segue!» «Chame!» bradou ela, correndo para o interior do mosteiro. O austríaco ainda lhe travou do hábito, dizendo a altos brados: «Fechem as portas que foge uma freira!» Na extrema do corredor perpassava então uma fileira de sombras. Era o rebanho das religiosas que ia entrando no coro, e todas se desgarraram ao ouvirem a voz de um homem. Porém, a prelada, a superioresa e a porteira, as 3 mais responsáveis da fuga, avançaram para a desgraçada Bárbara. Maria Wenzig, dirigindo-se ao guarda nacional, disse: «Quem quer que seja, senhor, grande é o serviço que prestou à religião, prevenindo um grande escândalo. Entretanto, queira sair sem demora desta casa, onde é defesa a entrada de homens.» O soldado primeiro fez um passo à frente, depois outro à retaguarda e saiu. No mesmo instante, o sacristão Gregorchik foi direito a Bárbara, obedecendo ao aceno da prioresa. Marta, cerrando os punhos, invectivou-a furiosamente: «Miserável! Prometeste-me visitas de São Marciano para te saíres bem dos teus infames projetos. Não há bastante penitência que castigue a tua hipocrisia e malícia.» Bárbara não respondeu. «As correntes!» disse a prioresa ao sacristão, que imediatamente saiu. Já dissemos que estes sucessos passavam por uma noite de abril, fria e clara. Terror, curiosidade e desejo de vingança retinham ali todas as freiras. Nenhuma pensava em ir ao coro. As monjas antigas se esmavam no rigor das penas infligidas às religiosas delinquentes. As novas, em cujas almas os sentimentos humanos ainda não haviam morrido, tremiam de susto e escondiam as lágrimas sob os véus. Santa Ângela e 5 Chagas davam-se as mãos em silêncio. O sacristão chegou com as cadeias e golilhas de enorme peso. «Prenda a criminosa!» disse a prelada. Bárbara ofereceu os braços. Quando os delicados pulsos começavam a esverdear-se, apertados pelas golilhas, a prioresa fez esta concisa indicação, mais para horrores que longas frases: «Cova negra!» Gregorchik solevou uma cadeia que rojava no chão e Bárbara, cambaleando, seguiu. As religiosas contemplavam-na. Um grito de piedosa mágoa fugiu do coração de Santa Ângela. «Qual das senhoras em tão pouco tem a honra desta casa que lastima aquela miserável?» perguntou Maria Wenzig. Uma noviça afogou na garganta um soluçante gemido. A prelada, alongando o braço na direção do coro, disse glacialmente: «Vamos cantar o ofício.» Minutos depois, na igreja alumiada, ressoava a salmódia. Ah, forçoso é confessar que os salmos de David têm menos preceitos de amor e caridade que sedes de vingança e sentimentos de ódio. O profeta rei, que nunca perdoou injúrias, não se satisfaz odiando. Emparceira nas suas vinganças o Senhor. Em nome de tudo o que fez de bom, roga a Deus que o ajude a fulminar os inimigos. «Hão de rojar-se-me aos pés», diz ele, «pulverizá-los-ei como pó que o vento espalha
e farei que se sumam como a lama dos caminhos. Senhor, julgai quem me não faz justiça, arrancai do gládio e atravancai o trânsito aos que me perseguem. Que trevas lhes obumbrem o caminho, e o anjo do Senhor não cesse de os atormentar. Esmagai meus inimigos com o peso que eles querem sobrepor-me, e exterminai-os, consoante prometestes. Eles sofrerão fome como cães, divagarão em volta da cidade, errarão dispersos à cata de alimento e nunca se fartarão. Que os olhos se lhes escurentem a ponto de cegarem, fazei que o torso se lhes derreie para o chão, cobri-os de vossa cólera e sobressaltai-os com o furor da vossa indignação. Que a sua habitação seja erma e não haja quem lhe povoe as tendas. Os salmos de David sempre nos pareceram assaz impróprios para serem cantados nas igrejas católicas. Primeiro, porque essas poesias são bíblicas, saturadas do espírito da lei antiga, que era a lei de talião, da cólera e do rancor. Depois, os salmos de David são personalíssimos para se apropriarem à generalidade dos fiéis. Poucos são os cantares de graça e triunfo que possam quadrar com a unção religiosa. Posto isto, vem de modo de inquirir porque é que, durante os ofícios, fazem cantar nossas filhas inocentes as frases dos pesares de David, assassino e adúltero. Desta anomalia, o corretivo único é responderem-nos que os salmos são ditos em língua desconhecida ao maior número de cristãos. Pois a Igreja Católica não pôde formular preces, criar expressões contritas, compor as súplicas adequadas ao seu espírito e culto e esperanças? Não houve santo ou doutor da Igreja com tanta inspiração para resumir o pensamento do Evangelho. Praticamos um culto e pedimos emprestadas a outro culto as nossas rezas. Pedimos vingança contra nossos inimigos quando Cristo nos mandou que oferecêssemos uma face, logo nos bofeteassem a outra. Imploramos o Messias e o Messias há 18 séculos que veio. Falamos de sacrifícios abolidos, usanças abrogadas, leis de sangue mudadas em leis de misericórdia. Os salmos de David, se os consideramos clamores humanos, lástimas de poeta, cânticos doloridos e lacrimantes, são admiráveis. O poema de Jó, com esses outros poemas, representam a mais egrégea expressão da mágoa. Vibra entusiasmo grande nas odes líricas. Foi e eternamente será um excelente poeta, David. Quem desconhece a poesia bíblica carece do mais acrisolado elemento da poesia universal. Como quer que seja, as poesias do profeta rei devem ser lidas, pensadas e admiradas como se admiram todos os poemas notáveis. Somos, porém, de parecer que a Igreja Católica deveria expungir essas fezes de judaísmo e recompor orações harmónicas e congruentes com o culto que derruiu completamente o dos hebreus. Não é irracional coisa que os israelitas e católicos salmodiem os mesmos versículos? As fadigosas interpretações dadas pelos padres a certos trechos de David e Salomão são nova prova da insuficiência do rito cristão. Já não fazemos caso do cântico dos cânticos misticamente aplicado à Igreja. Isso então é um esforço de engenho que já não embaça ninguém. Mas é tão altamente injurioso que num tempo se peça a Deus que fulmine os nossos inimigos, como estar-se aí a rememorar os delíquios da Sulamita, enquanto o rei lhe põe a mão esquerda sob a cabeça e com a direita se abraça nela. O concílio que tantas coisas trata não poderá reformar na Igreja uma usança que não pode ser desculpável por ser muito anciã? Deixai que os salmos de David se leiam como poemas, mas purgai-os das orações cristãs.
Os pesares das multidões não se acham bem exprimidos nos clamores do assassino de Urias e do amante de Betsabé. Se existisse ofício especial para o uso dos grandes criminosos, convenho que a explosão desses remorsos viesse a ponto. Porém, quando uma menina inocente se ajoelha ante o altar, com a candura dos 15 anos, parece-nos que a afinação da sua alma destoa disso que canta, e que o excesso do remorso de David pode dar-lhe vontade de querer saber que crimes ele expiava com as suas choradeiras. Em resumo, quiséramos que os padres católicos se servissem de orações católicas. Por que é que se muda o ornato dos templos e as cerimônias que lá se celebram, se os sentimentos que aí se exaltam são os severamente repreendidos por Jesus? Mas enquanto esta lógica não entrar na cristandade, invocaremos com David a cólera celeste sobre os transviados, como se Cristo não houvesse dito: vai mais alegria no céu pela conversão de um pecador que pela perseverança de 99 justos. E naquela noite de abril de 1848, as religiosas carmelitanas de Cracóvia pediam a Deus que trovejasse sobre a criminosa e a esmagasse sob o seu opróbrio.